Olá, meus queridos e amados por Deus, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, e os versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é maior do que Jonas? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus, o Altíssimo, o Onipotente, o Filho ungido, aquele que nos ensina a verdadeira missão aqui na terra. Ele veio para uma missão: proclamar a palavra de Deus e anunciar a boa notícia. Que boa notícia é essa? Não é um fake news, como muitos estão fazendo por aí, espalhando mentiras, colocando nas redes sociais, na mídia, coisas que imaginam, coisas perversas. Esta é uma geração perversa que procura um sinal no céu, coisas esplendorosas para que possam acreditar em Jesus Cristo. Porque muitos não acreditam em Jesus Cristo porque não vê os seus grandes feitos. Quem vê os grandes feitos de Jesus são as pessoas simples, humildes. Veja o sinal de Jonas. Ele não acreditava que aquela cidade iria se converter. Ele queria correr daquela missão que Deus o incumbiu a ele, de anunciar a palavra de Deus, de pedir àquele povo que se converta, porque senão aquela cidade será destruída, massacrada pela ira de Deus. Então ele não acreditou, fugiu dessa missão. Aí um peixe o engoliu. Aí depois ele viu que o peixe engoliu e foi vomitado. E voltou novamente a Nínive. E pregou a Nínive: se convertam, porque senão serão condenados. Serão massacrados pela ira de Deus. Então o povo inteiro se converteu. Fez jejum, se vestiu de saco. Quer dizer, fez jejum. Fazer jejum é fazer um sacrifício, né? Se sacrificaram. Se doaram, né? Sacrifício também é doação. Se doaram pela cidade, pela solidariedade, pela paz. E se vestiram de saco. Se vestiram de saco porque eles veem que os bens materiais neste mundo não levam a lugar nenhum. Não dá salvação a ninguém. Eles acreditaram em Deus. Eles acreditaram em Jonas. Felizes são aqueles que acreditam nos missionários que levam uma notícia às cidades e cidades. Os missionários que saem de suas casas e vão ajudar as pessoas carentes, onde teve uma catástrofe ambiental, onde teve um terremoto, onde teve guerras. Os missionários vão, pela ajuda da Igreja Católica, vão em missão, pregam a palavra de Jesus Cristo. Muitos deles têm que pregar a palavra de Jesus Cristo escondidos dentro de um carro, dentro de um ônibus, outros em portas fechadas. Muitos lugares ainda
Os cristãos têm que pregar a palavra de Deus em portas fechadas. Mas Jesus está no meio deles. Jesus já anunciou que está no meio deles. O grande sinal dessa geração perversa de hoje que não consegue enxergar é o sinal de Jesus Cristo. Ele pede, vem, segue-me, e sair em missão a pregar sua palavra. Não é fácil sair em missão. É um grande feito, é um grande sinal esse. Os cristãos saírem em missão para pregar a palavra de Jesus. Não é fácil. Nos dias de hoje não é nada fácil. É muito mais difícil do que naquela época. Imagina só. Nós temos tantos meios, né? Internet, televisão. Vocês veem que não está sendo um grande sinal ainda. Só alguns que se prontificam a anunciar o Evangelho com grande sabedoria, sem hipocrisia, se vestindo de saco, fazendo jejum. É um simbolismo de que anunciar o Evangelho, você não precisa de dinheiro, você não precisa de bens materiais, você não precisa ser famoso, basta se dedicar a praticar o Evangelho, dar o bom testemunho e sair, ser solidário com todos, ser amigo de todos, sem esperar nada em troca. Esse é o grande sinal que Jesus espera, né? Esse é o grande sinal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo. O Evangelho acaba com a violência, com certeza. Arma não. Grande abraço, fique com Deus, até o próximo Evangelho.